Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco nessa sexta-feira. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Encerrado. Ontem foi gabarito, tudo que eu trouxe de dica aqui bateu, a dupla chance lá no Chelsea e Manchester United bateu fácil, 2 gols do Liverpool. Falei que o São Paulo não ia sair mais de 3 gols, foram exatamente 3 gols na partida. Jogo do Atlético Mineiro, mais de 1,5 gols, enfim, tudo que eu dei de dica aqui, o bilhete e o ambos marcam, bateu mais uma vez. Eu vou buscar esse ambos marcam aqui na França hoje, tá? Tem o Lille contra o Marseille, tá pagando uma odd de 1,83. O Marseille é um time que normalmente faz gols, tá? O Lille também, então vou buscar esse ambos marcam aqui na França, mas são vários jogos hoje. Tem no Sauditão da Massa, o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr vai estar em campo, dupla chance para o Al Nassr, Cristiano Ronaldo para marcar gol, tem o Al Hilal, que não perde há mais de 40 jogos, que vai estar em campo hoje também. Você pode complementar um bilhete com uma dupla chance ou vitória do Al Hilal. Na Alemanha tem o Frankfurt, que joga também um jogo que é favorito, acho que dupla chance para o Frankfurt nessa partida. Enfim, a grade ela é menor, mas são algumas possibilidades para quem acompanha Trade Esportivo. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. Faz lá o cadastro para me dar uma força, o primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Encerrado em 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade. Vamos falar de Vasco? Ontem eu não trouxe vídeo, fui acompanhar futebol, fui fazer minhas entradas de trade ao vivo, vendo Sul-Americana, Libertadores. Foi um dia bom para ganhar dinheiro para quem gosta de trade esportivo ontem aí, viu? Bom, eu vou trazer uma informação aqui da Gual, acho que é isso, né? A jornalista é Raissa Simplício. Ela diz, ou ela afirma que em matéria que o Vasco teve uma nova rodada de conversas, tá assim, né? Rodada de conversas com o português Admar Lopes, do Bordeaux da França, né? O profissional é cotado para assumir a vaga do Alexandre Matos, tá passando por um processo seletivo na 777. Dessa vez parece que quem é que está contratando é diretamente os executivos, os caras da 777 Partner, porque quem contratou o Alexandre Matos foi o Lúcio Barbosa. Então agora eles resolveram participar diretamente do processo, já que depois quem é que vai contratar são eles mesmos. Então tá aí uma informação da Raissa Simplício. Uma informação sobre o Meia Depena, eu trouxe aqui uma informação de jornalista que ele tinha rescindido o contrato, quase a mesma coisa, com o Internacional, e que estaria livre no mercado, 0800, mas não, cara, não rescindiu o contrato não. Ele mesmo foi às redes sociais dizer que não rescindiu o contrato e continua treinando no Colorado. Lógico, tá sem espaço no time, precisa ser feita uma negociação para tirar esse uruguaio, que para mim eu acho que é um bom jogador, viu? O Depena é um meio atacante que joga pelo lado esquerdo de campo, tem uma finalização, chute de fora da área muito bom, fez alguns gols interessantes para o Internacional, mas acabou caindo em desuso lá, e quem sabe podia ser um jogador aí para esse meio de campo, já que a gente só tem o Payet agora lesionado e o Prachedão vai ser titular aí no Campeonato Brasileiro. E olha uma informação que eu vi aí sobre essa lesão do Payet. A questão é mais séria, viu? Tipo, não é só um mês, pode ficar de 1 a 2 meses sem jogar, aí dependendo do grau da lesão e de como vai ser a resposta, né? A recuperação. Então ele pode desfalcar o Vasco no mês de abril, no mês de maio, que seria aí uma tragédia para o Vasco ficar sem um Payet de 4 a 8 jogos no Campeonato Brasileiro e desfalcar o Vasco na Copa do Brasil. É hoje disparado a melhor opção, o melhor jogador nesse meio de campo do Vasco, né? É complicada a situação do Vasco sem o Payet para início de competição e para
continuar na Copa do Brasil. Então tá aí uma informação sobre o Depena, que para mim seria nesse escasso mercado que a gente tem visto aí da 777, né? O mercado abriu segunda-feira. A gente já tá na sexta. Passamos uma semana discutindo Marlon Freitas, Martinez e Kaique e até agora absolutamente nada, que já são jogadores para mim comuns. Não tem nenhum extra série aí, nenhum jogador para você falar assim, esse é um jogador incontestado e titular em qualquer time que ele joga. Não, não tem. Não tem. São bons jogadores, viriam para reforçar? Sim, acho que seria uma boa você ter aí o Marlon Freitas nesse meio de campo, que a gente tem só o Zé Gabriel e o Prachetes, e ter também o Kaique, que vem fazendo um campeonato gaúcho regular. Campeonato com Juventude é até um campeonato legal. O campeonato gaúcho, se o Carioca não é parâmetro, imagina o campeonato gaúcho que só tem o Inter e tem 4 times lá, o Inter, Grêmio, o Caxias e o Juventude. Então, é complicado aí a situação do Vasco, que não mostra nenhum tipo de reação para terminar de montar esse time titular. Não estou falando em elenco, não. Montar um time titular para a gente começar o Campeonato Brasileiro. Estamos aí à espera das negociações dos grandes jogadores, o Marlon Freitas, Kaique e o Martinez. Será que vem? Será que não vem? Será que a gente vai com o que a gente tem? Complicada a situação do Vasco. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui, eu não vou trazer o trecho da live, eu coloquei lá no Instagram, @vascaínocerrado, o senador Carlos Portinho, que é o relator aí, o cara que participou na criação da lei da SAF, né? Ele foi lá no canal do Fábio Azevedo. Tem muita gente que fica puto que eu coloquei lá no Instagram, não confio, não acredito no Fábio Azevedo. Cara, aí é problema de cada um. Eu trouxe a informação, o vídeo com depoimento do senador, porque eles querem usar esse depoimento para passar uma impressão de que o negócio foi maravilhoso, de que o Vasco fez a coisa certa, ter sido vendido para 777, e aí acabam misturando, né, e não separando as coisas da maneira que elas devem ser separadas. Então, se você quiser ver o trecho, vai lá, porque o senador fala que ele procurou advogados credores do Vasco, ou advogados credores, e ele disse que o Vasco, dos times que estão aí pagando a fila de credores, né, o regime centralizado, é o time que a fila mais está andando. Lógico, o Botafogo teve um problema, parou de pagar, foi para a justiça lá, e o Cruzeiro também, mesma coisa, situações difíceis também para poder pagar credor, enfim, cada um com seus problemas. Diz que o Vasco é o único que está pagando certinho a fila de credor e quitando essa dívida, que no médio e longo prazo o Vasco não vai ter muita dívida e assim vai poder ter um time competitivo, aquela ladainha de sempre que a gente está acostumado de ouvir de gestores do Vasco. Agora o senador falando lá no canal do Fábio Azevedo, esse cara que até hoje defende aí a 777 Partner, embora o amigo dele, Edmundo, senta o aço todo dia nas lives dizendo que essa empresa não vale nada. Enfim, o que eu quero dizer, o que eu quis mostrar com esse vídeo, inclusive tá bem detalhado no texto que eu coloquei lá no Instagram, é que sim, o Vasco está pagando a fila de credores com dinheiro do Vasco. 20% do que o Vasco fatura é separado para pagar a fila de credores. O Vasco está sendo gerido com o dinheiro do Vasco. O Vasco fez contratações com o dinheiro de venda de jogadores, do Marlon Gomes, do Peck. Essa foi a grana que foi usada para pagar a contratação lá do Adson, do João Vitor. Apesar de que essas contratações elas ainda são parceladas ainda. Mas é isso, o Vasco está sendo gerido com o dinheiro do Vasco. Ter aberto um novo CNPJ, criado a SAF, ter entrado no regime centralizado, foram movimentos que fizeram com que o Vasco pudesse ser gerido com o dinheiro do Vasco. O Vasco não podia, era tudo que caía nas contas eram bloqueado, asfixiando o Vasco, fazendo uma bola de neve de ações na justiça, com juros e correções que faziam o Vasco se afundar. Então esse procedimento nada tem a ver com o procedimento da venda do Vasco para essa empresa imunda. Os americanos não colocaram dinheiro para pagar um centavo da dívida do Vasco. O Vasco está sendo pago com dinheiro do Vasco. O que precisava do Vasco
como eu falei lá no Instagram, era de pessoas honestas, de gente competente, e não ser vendido para um ex-traficante com uma empresa cheia de BO na justiça. Esse foi o grande problema do Vasco, e esse é o problema que a gestão Pedrinho vai ter que se virar para resolver, né? É claro que quem fez esse negócio, o Osório Salgado, fizeram bem amarradinho, né? Com um contrato que não pode sequer ser citado, porque senão dá problema, mas as pessoas têm que achar um meio, um caminho de rescindir com essa empresa, porque a empresa está quebrando. A 777 está cheia de problemas com questões não só financeiras, mas questões criminais também nos Estados Unidos, tá? Então é importante a gente se livrar dessa cilada que o Vasco se meteu. Então separar as coisas. Não, quando a gente está criticando a 777, tem gente que... Pô, você preferia quando era o associativo, você preferia o Edmar, você preferia as contratações que o Vasco... Não preferia, tanto que eu brigava todo dia aqui contra o modelo de gestão, contra os gestores que tomavam conta do Vasco, né? Tava tudo errado, o Vasco estava na mão de empresários como o Carlos Leite e a gente batia aqui todo dia. Agora, não é porque eu via falhas, eu tentava lutar contra as coisas erradas que estavam fazendo no associativo, que a gente precisava ser doado para uma empresa estelionatária. Aí não, então tem que saber separar. É claro que quando eu estou falando da 777, eu não estou falando da SAF. Dava para ter virado SAF, dava para estar no regime centralizado, dava para ter voltado para uma Série A. Sim, o Vasco tinha a melhor folha salarial, a mais alta da Série B, tinha a obrigação de voltar para a Série A, mas fizeram aí um alarde, né? Um cenário de que o Vasco iria fechar as portas porque não conseguiria voltar mais para a Série A. Dava para voltar para a Série A, dava para virar uma SAF, dava para fazer o procedimento de uma maneira totalmente diferente do que foi feita, porque foi feita para encher o bolso de muita gente aí, que muita gente faturou grana, muita gente ficou rica com essa venda do Vasco, e eu tenho fé que um dia essas coisas essas pessoas elas vão ser expostas e tudo que foi feito de errado vai ser revelado. Mas eu tenho fé que isso vai acontecer um dia, né? Não sei quando, mas tomara que aconteça. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas.